Ah, enfim, demorou mais do que o normal. Estão me ouvindo bem? Estou tentando poupar a voz, Tranquilo, até sim. por isso que eu estou usando um fonezinho aqui, porque ainda tem, depois Tranquilo. dessa aula, ainda tem outras Boa. aulas hoje. Então vamos lá. Como sempre, antes de a gente passar para o conteúdo da aula em si, eu gosto de fazer um linkzinho, né, um gancho com o que a gente vem falando, principalmente as coisas mais importantes. Então, na última aula, se eu conseguisse passar o slide, seria tão bom. A gente discutiu um dos aspectos, né? Eu falei bastante com vocês, mas uma das coisas mais importantes que eu acho que ficou como mensagem, como palavra-chave da última aula foi a questão da hipótese, né? Que a gente discutiu longamente sobre os tipos de pesquisa que precisam de hipótese para que a estratégia funcional, experimental funcione, seja levada a cabo, e aquelas que não precisam, que a própria pergunta já define como é que a gente vai abordar o problema. Aí, dentro daquele subgrupo que precisa de hipótese, nós discutimos o princípio da parcimônia, que basicamente é estabelecer quais são as hipóteses mais prováveis, né? Estabelecer uma hierarquia de hipóteses, começando por abordar e pensar em estratégias para testar aquelas que são as mais prováveis e caminhar nessa hierarquia até que uma das hipóteses se mostre a nossa resposta. E, finalmente, quando eu interrompi a aula, nós estávamos falando dessa separação entre as ideias, né, os conceitos, e os parâmetros que se correlacionam com os conceitos. E a mensagem que eu queria deixar para vocês era que a gente tem que escolher bem aonde é que essas coisas vão aparecer num texto científico, né? Então, tem determinadas seções do texto que funcionam melhor se a gente discute os conceitos, enquanto outras só vão funcionar se a gente apresenta os parâmetros. Eu tinha parado exatamente nesse slide, quando eu interrompi a discussão e falei, bom, vamos deixar para a semana que vem. Então, a gente estava categorizando algumas variáveis com relação à forma como elas aparecem no texto e qual é o tipo de papel que elas desempenham na estrutura digamos assim, da abordagem de um problema científico. Então, eu não acho que eu não cheguei a comentar esse slide. Uma outra separação importante que a gente pode fazer são as variáveis dependentes das variáveis independentes. Vamos começar pelas independentes. Então, a variável independente é aquela que você supõe, falei que alguém chegou aqui, que você supõe que é a variável que você controla. Tá? Ou a variável, pelo menos, que você estipula para o experimento. Enquanto que a variável dependente, como o nome diz, você supõe que ela guarda uma relação de dependência com essa variável que você controla. Tem mais gente chegando aqui. Então, normalmente, eu não trouxe uma figura aqui, mas eu já percebi que algumas pessoas têm dificuldade com isso, principalmente alunos de graduação. Então, só para comentar rapidamente com vocês, é meio que uma norma internacional a gente assumir que naqueles gráficos bidimensionais, né, que são uma das formas de a gente ilustrar, de a gente condensar uma informação visualmente, a gente vai falar de outras quando chegar o momento oportuno, mas o eixo em que nós representamos as variáveis independentes é o eixo X sempre, horizontal, enquanto que o eixo da variável dependente é o eixo Y. Tá? Eu já vi gente cometendo equívocos e quando você coloca lá, por exemplo, uma tabela de, sei lá, temperatura versus velocidade. Então, a temperatura é a variável que você controla e a velocidade é a variável que você mede, a variável dependente. Portanto, essa variável estaria expressa no eixo Y se a gente quisesse representar isso na forma de um gráfico bidimensional. Dependendo da natureza do estudo, fica muito simples estabelecer qual é a variável, ou reconhecer qual é a variável dependente e qual é a variável independente, considerando que a gente está lendo o trabalho de uma outra pessoa, por exemplo. Então, o primeiro exemplo aqui seria, para puxar uma coisa que a gente já discutiu, vamos imaginar
que nós queremos estabelecer uma relação de associação entre a ingestão de sal, quanto sal a pessoa come, e pressão arterial. Nesse caso, a variável que é possível controlar é a ingestão de sal, certo? E a variável que você mede em decorrência dessa dependência, dessa suposta dependência, é a pressão arterial do indivíduo que comeu. Você pode, inclusive, estabelecer grupos, né? Bom, então, vai ter uma quantidade de sujeitos aqui do meu estudo que ingeriram X miligramas de sal, outra 2x, outra 3x, e vamos ver como é que esses diferentes níveis se refletem na pressão arterial. Então, fica muito simples. Agora, em estudos fora das chamadas ciências duras, em estudos das ciências humanas, das ciências sociais, muitas vezes a relação de dependência tem que ser estabelecida a priori pelo autor da pesquisa. Quer ver uma pesquisa que não é tão simples assim, pensar em qual é a variável dependente e a independente? Se eu falo para vocês, eu quero estabelecer uma possível relação de associação entre a sua renda per capita e o seu grau de felicidade. Quem é a variável dependente aí? Depende de como eu assumo o estudo, certo? Eu posso pensar numa relação de associação indo ou voltando. Uma pessoa pode estar infeliz porque ela ganha pouco, então ela pode se sentir frustrada. O fato de que a gente assume que a variável independente é o quanto ela ganha, nos leva a projetar a infelicidade como sendo, bom, uma das causas pode ser o fato de que ela ganha pouco, ela não tem dinheiro para viajar, para ver a família, para comprar os bens que interessam. E a relação pode ser oposta também. Não pode? Alguém consegue imaginar uma relação oposta? Pessoas infelizes rendem menos no trabalho, vão se apresentar para uma eventual entrevista de emprego com uma cara fechada, vão ser menos participativas e, portanto, tendem a ter uma renda mais baixa porque é a imagem que elas projetam. Não projetam a imagem de felicidade, de sucesso. Então, a gente pode assumir essas duas coisas. Tá? Então, é importante que isso seja deixado muito claro na sessão experimental dos nossos trabalhos. Qual é a variável? Primeiro, qual é a relação de associação que nós estamos supondo? Quais são as variáveis independentes que nós estamos supondo e quais são as variáveis dependentes que nós vamos medir a partir dessa associação. E aí entra toda aquela parte, bom, que equipamentos, pensando especificamente na nossa área de atuação, quais são os equipamentos que eu usei para medir essas variáveis, quais são os equipamentos que eu usei para controlar, certo? E por aí vai. Vejam que quando a gente fala de sistemas complexos, aqueles em que mais de uma relação de associação pode estar presente, nós temos que demonstrar o isolamento de variáveis, que é a discussão entre quais são as variáveis necessárias e as variáveis suficientes para a ocorrência de um fenômeno. Esse slide, por exemplo, ilustra uma pessoa que está com sintomas gripais. Vamos só para felicidade dessa nossa personagem imaginária aqui, vamos supor que é só uma gripe, tá? Que ela não foi acometida de Covid, tá? Então, eu posso perguntar para vocês quais são as causas necessárias e as suficientes para que uma pessoa desenvolva gripe, um processo infeccioso causado por um vírus. A presença do vírus, ou seja, o contato com o vírus, é uma variável necessária. Mas será ela suficiente? Não, porque nem todo mundo que teve contato com o vírus adoeceu. Então, existem outros aspectos, né? O mais importante deles é como é que está o sistema imune dessa pessoa. Então, se ela está submetida a uma carga de estresse, ela é imunodeprimida porque está tomando um medicamento, se ela, sei lá, se expôs a uma condição em que já estressou o sistema respiratório, como, por exemplo, frio, né? Chuva, umidade, as chances aumentam. Muito cuidado com isso, porque no chamado conhecimento popular, as pessoas costumam misturar essas coisas. Ah, fulano de tal, conversa de avó, né? Gripou porque pegou chuva. Pô,
Chuva não dá gripe, né? Se você sabe que é provocado por um vírus, a chuva pode até ser uma das variáveis necessárias, mas ela não é uma variável suficiente, certo? Então, a gente tem que ter essas coisas claras na cabeça na hora que a gente vai redigir, principalmente exatamente, pegou friagem, Samira, bem dito, é bem coisa de vó, né? Então, essas coisas têm que estar claras para que, principalmente eu diria ali em duas sessões, na sessão experimental e na apresentação dos resultados na apresentação de dados na sessão de resultados, né? Depois a discussão é uma outra história. Ou seja, essa possibilidade de que existam interferentes, de que exista um caráter que não está sendo julgado pelo autor da pesquisa, pode levar a gente a supor certas relações de associação que não são verdadeiras. Tá? Isso pode invalidar todo o estudo. A gente até discutiu na semana passada alguns casos meio exagerados, assim, só para deixar muito claro que a gente pode eventualmente chegar a conclusões erradas a partir das inferências infelizes, né? Uma das coisas que a gente tem que ter cuidado também é com validar a metodologia, né? Ou seja, o leitor tem que entender, no primeiro momento, e concordar que a metodologia que eu adotei para o meu trabalho é capaz de responder a pergunta ou é capaz de validar a hipótese. E aí depende do tipo de estudo que a gente está acompanhando. Eu peguei um exemplo aqui, vamos imaginar que você quer determinar, por exemplo, qual é a porcentagem da população brasileira adulta que está com sobrepeso ou obesa. Então, uma possível metodologia seria perguntar simplesmente às pessoas e fazer uma pesquisa de amostragem. De novo, não conseguiremos contactar todos os brasileiros, certo? Mas a gente faz uma amostragem por, sei lá, região, por questões sazonais, as pessoas costumam engordar na época mais fria do ano, ficam mais paradas e tal. Só que o fato de perguntar a uma pessoa, e se ela tem um problema de autoimagem, de distorção da percepção que ela tem de si mesma, e aí esse espelho pode representar os dois lados. Uma pessoa gorda pode não se sentir gorda e dizer, não, tô bem, tô saudável e tal. Ao passo que uma pessoa magra pode se enxergar mais gorda do que de fato ela é, né? Nós temos uma série de distúrbios alimentares que acometem principalmente mulheres, né? Porque são meio que... Existe um padrão de beleza que a mulher é meio que submetida desde a infância e muitas meninas adoecem por conta disso, por buscar esse padrão impossível. Mas é um fato que existe um caráter subjetivo nessa percepção de se a gente está gordo ou não. Portanto, talvez essa não seja a melhor metodologia. E aí, se eu pergunto para vocês, bom, que metodologia seria a mais adequada? Seguramente vocês vão pensar, bom, eu posso pesar a pessoa, ver a altura dela para determinar o IMC, eu posso medir o volume de massa gorda, então tem outras metodologias que serão mais adequadas para saber se a pessoa está com sobrepeso, é obesa ou não, do que simplesmente perguntando a elas, tá? Então, cuidado com a forma como vocês vão validar a metodologia, porque pontas soltas na sessão experimental invalidam todo o trabalho. Se a pessoa não acredita que o experimento que você fez é suficiente para responder a pergunta que você fez, provavelmente ela vai pôr as suas conclusões em xeque. Ela vai se duvidar das suas conclusões. E tudo isso é pensando lá na frente. Se a pessoa duvida das conclusões a que você chegou, ou se ela discorda das suas conclusões, o que é ainda pior, provavelmente ela não vai citar o trabalho. Tá? Então, para fazer um apanhado desse outro bloquinho de informações, né, que infelizmente não deu para terminar na semana passada, eu representei aqui nessa figura uma moça pensando para tratar do que seriam os conceitos, né, as ideias com que a gente formula os nossos trabalhos e com, digamos assim, e com os quais lida para que as pessoas entendam o que a gente concluiu,
E do outro lado, esse monte de equaçãozinha aí luminosa são os parâmetros. Então, com base nisso que a gente vem discutindo, se a gente pensar na estrutura típica de um trabalho de ciência, né? Título, introdução e tal, aonde é que essas coisas vão aparecer? Aonde elas devem? Assim, ó. Então, a gente apresenta o trabalho a um eventual leitor na forma de ideias, certo? A gente já discutiu isso na semana passada, naquele exemplo lá do diabetes e do estresse. Então, quando um título é apresentado na forma de ideias, ele tem uma chance maior de ser compreendido por um maior número de pessoas. Na introdução, quando a gente vai contextualizar, geralmente a gente trata também em termos das ideias. A discussão daqueles dados é expressa na forma de ideias e as conclusões também. Enquanto que na sessão experimental e na sessão de resultados, a gente apresenta os conceitos, né, que são atrelados àquelas ideias. Tá? Justamente porque essas duas sessões do trabalho, elas são as sessões objetivas. As outras sessões, por exemplo, como é que eu abordo um tema? Do ponto de vista do título, da história que eu vou contar para o meu candidato a leitor sobre qual é o objetivo do meu trabalho, por que é que eu cheguei a esse objetivo, como é que eu confronto esses dados com a literatura e o que é que eu extraio deles, e finalmente o que é que eu concluo de tudo. Todas essas questões são pessoais. Se eu der sei lá, um quadro para vocês aqui, falar assim, ó, cada um vai ter que fazer uma apresentação de 5 minutos discutindo algum aspecto desse quadro, vocês terão abordagens diferentes. Então, são questões subjetivas. Agora, o que não pode ser subjetivo é, na sessão experimental, o que é que eu medi, com que acurácia eu medi, e como é que o dado que é gerado daquele experimento foi, como é que ele é apresentado. Isso não pode ter dúvida para o nosso leitor, ou para o nosso interlocutor. Tá? Então, essas sessões são objetivas, e, portanto, a gente tem que apresentar aí a concentração, o pH, a temperatura, parâmetros que são facilmente comparáveis e mensuráveis também, claro. Ok? Então, com isso, eu acho que a gente meio que fecha essa ideia de por que é importante que a gente separe os conjuntos de parâmetros e onde é que essas coisas vão aparecer dentro do nosso texto. Então, veja que eu estou fazendo um esforçozinho aqui para sempre... A gente está tratando de aspectos mais gerais, às vezes até aspectos subjetivos, né? Mas eu não posso deixar vocês esquecerem que tudo isso remete e se reflete no texto. Tá? Quando a gente tiver tudo isso já sedimentado, a gente vai para o exercício de redação, carregando todas essas coisas que foram discutidas. Então, sempre que possível, a ideia eu volto e remeto. Bom, no que é que isso importa no texto que a gente pretende elaborar? Tá? Essa é a ideia. Tem uma outra coisa que eu queria discutir com vocês, que é com relação à questão da geração e da evolução dos modelos em ciência. Nós temos aqui 3 figurinhas que representam as etapas de formulação de uma ideia, na forma de um modelo, a partir da categorização dos fenômenos, e tem a questão da inferência, que é aquela conclusão a que nós chegamos com base em características que são comuns a esses sistemas previamente conhecidos. Então, os modelos, geralmente, eles são aperfeiçoados ao longo do tempo através de um jogo dessas coisas, de categorização de fenômenos, de indivíduos, de elementos em um conjunto, e da inferência que a gente faz sobre as novas observações. E, de novo, isso é um reflexo da forma como as nossas cabeças são estruturadas. Eu vou pegar um exemplo bem banal aqui, que poderia ser apresentado para uma criança do ensino fundamental, certo? Se eu perguntar para vocês, pensando no que vocês conhecem dos animais, tem algum bicho aqui que está numa categoria diferente dos demais? É muito simples responder isso, certo? A resposta é óbvia, mas eu quero ouvir vocês só para não parecer um monólogo. Ave, a galinha. A galinha, o David já falou, é a galinha, e aí ele fez uma inferência, quer dizer, qual é a característica, David, que faz com que você
categorize a galinha, por exemplo, a Samira já falou que é bípede. Existe alguma outra? Existe algum outro modelo que a gente pode usar para categorizar os diferentes animais? E todos os outros não são aves. Todos os outros estão numa Sim, outra categoria que é de mamífero, certo? isso. Então a gente faz isso sem ter que pensar muito, concordam comigo? Com base nas nossas experiências prévias, sei lá, quando a gente estava aprendendo a falar, o pai, a mãe, a gente ficou mostrando o cachorro, o gato, a gente já vai aprendendo a diferenciar, a criar ideia do que seria a definição de um gato, de um cachorro, e a partir de uma figura minimalista, simplificada, que logicamente, quer dizer, a figura que eu estou mostrando para vocês também é um modelo. É uma representação incompleta de cada um desses animais que apreende certas características necessárias para que a gente os diferencie um dos outros. Sem, no entanto, carregar, por exemplo, não tem pelos, é um desenho bidimensional, então seria impossível pet ou comida. Rapaz, dependendo da fome, tudo aí pode ser comida, viu? Depende do tamanho da fome do sujeito. Mas voltando aqui à ideia, quer dizer, eu achei engraçado, até me perdi no raciocínio aqui. Mas essa categorização ela é importante para que a gente entenda se aquele elemento que apareceu, com o qual a gente se deparou, se ele funciona de acordo com o modelo que a gente já conhece. Tá? Vejam, quer dizer, na verdade, o que é que nós fizemos aqui? Um processo mental de inferência conhecido como dedução, né? É isso? Ou é uma indução? David? Professor? Não, é que eu vi. O outro David. Outro, ok. Estuda filosofia da ciência. Tá por aí, David? Eu vi ele entrando, eu acho. É o David Monteiro, né? Acho que é isso. Isso. Aliás, eu vi ele chamando de Davi, mas é David seu nome, né? Eu sou David. Tá. Bom, eu vou deixar a pergunta no ar, porque a gente vai respondê-lo nos próximos slides. Voltando ainda à questão da vaquinha lá, da vaquinha mimosa. Se eu disser para vocês assim, ó, isso aqui é uma informação, certo? Os mamíferos se alimentam de leite na infância. E aí a segunda informação é, as vacas se alimentam de leite na infância. O que é que vocês podem inferir, concluir a partir dessas duas informações? Nós temos elementos que são comuns às duas afirmações, que são elementos de lógica, que são inclusive usados na lógica matemática. A nossa cabeça está fazendo assim, ó, mamífero igual a leite. Vaca igual a leite. Logo, vaca igual a mamífero. Todos vocês concluíram de imediato que as vacas são mamíferos, certo? Elas são um subconjunto. Então, aqui eu tenho um exemplo claro de uma inferência dedutiva. Nós deduzimos, a partir de informações, que a vaca pertence a esse conjunto maior que a gente está chamando de mamífero. Percebam que as deduções, elas partem de um contexto mais abrangente, de uma definição mais abrangente, e permitem que a gente pegue um elemento isolado ou um conjunto de elementos, mas que necessariamente é menor do que a definição mais abrangente e categorize. Então, se eu colocar aqui uma galinha, vamos dizer assim, a galinha não é um mamífero. Certo? Então, digamos assim, a gente coloca dentro da... Essa inferência permite que a gente coloque na gavetinha. Não, isso aqui é mamífero, isso aqui não é mamífero. Ok? Então, vejam que o método científico e a evolução dos modelos obrigatoriamente se alimentam dessas duas vias. A via de particularização que a gente fez, deduzindo que a vaca é um mamífero, é uma via chamada de dedução. Mas ela não permite que novos modelos sejam criados. Ela se baseia em modelos pré-estabelecidos. Porque é o caso particular remetido à condição geral. Para a gente criar modelos e permitir que os modelos sejam aperfeiçoados, a gente tem que ir para outra via, que seria a via indutiva, que permite a generalização
de indivíduos, de elementos, de fenômenos dentro de um mesmo guarda-chuva que eu estou chamando de um modelo. Tá? Então, o método científico, obrigatoriamente, ele conversa com essas duas vias, porque, primeiro, nós temos a observação de elementos individuais, até que alguém chegue a um ponto que fala, bom, esses elementos todos, eles podem ser explicados a partir de uma teoria comum. E aí, eu estou fazendo uma indução. A partir do ponto em que essa generalização é estabelecida, cada novo caso no futuro conversa com esse modelo a partir de uma lógica dedutiva. Que aí o cara vai dizer, não, isso aqui pertence, eu não tinha observado esse fenômeno ainda, ou esse indivíduo ainda, mas ele pertence àquela classe que está abrangida pelo modelo ou não? E aí nós estamos numa etapa de particularização. Tá? Então, e aí, inclusive, essa particularização que permite com que a gente conclua, opa, esse fenômeno eu não consigo explicar por aquele modelo que está sendo atualmente adotado. Portanto, eu preciso refazer o modelo, ampliar o modelo. Então, o método sempre caminha baseando-se nessas idas e vindas do processo de apreensão das características dos sistemas e da sua generalização. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar clara para a gente. O que a gente faz normalmente no dia a dia é ciência baseada na particularização, que é aquela ciência confirmadora do modelo, mas é importante lembrar que a ciência realmente impactante, aquela que faz com que a gente mude a forma de ver as coisas, com que a gente conheça a pessoa que propôs, essa ciência de ruptura, obrigatoriamente, ela parte da definição de novos modelos, tá? Não da reafirmação de um modelo pré-existente. As duas são válidas, tá? Mas a gente tem que lembrar que o que a gente chama de ciência de todo dia, a ciência feijão com arroz, ela vai seguramente ajudar um pouquinho, se a gente imagina, sei lá, o conhecimento como um prédio, seria um tijolinho a mais naquele prédio. Agora, quem vem para demolir o prédio e construir uma outra estrutura no lugar é a ciência de ruptura. E a gente vai falar um pouquinho exatamente, Thiago. Eu não vou me aprofundar nisso nesse momento, mas é justamente o que a gente chama de quebra paradigmática, né? A ruptura de um paradigma, de uma forma de pensar, de ver as coisas. Tá? E essas quebras são sempre... Essas revoluções científicas, assim como as revoluções em qualquer outra área da atuação humana, elas são sempre meio que traumáticas. Né? Bom, essas informações que eu forneci a vocês, no caso dos mamíferos, da vaca, do leite, elas são conhecidas como premissas, né? São os elementos de uma argumentação lógica que me permitem fazer uma inferência, que me permitem concluir sobre algo. Então, a premissa 1 ali, ó, no primeiro exemplo, eu vi um urso ao longo da vida. Eu estou chamando de premissa 1. A premissa 2, que adiciona a informação, ele era branco. A conclusão logo, todos os ursos são brancos. Vocês concordam com essa afirmação? Não, até porque a gente sabe que existem ursos pardos. O que está faltando aí? Estão faltando premissas em número suficiente para validar essa minha conclusão. Se eu só vi um urso na vida, é muito provável que existam ursos de outras coisas. Tá? E mais importante do que isso, tem uma outra coisa aí que é a seguinte. Geralmente os cientistas não são tão categóricos, justamente com receio de estar deixando de lado casos não confirmadores. Agora, digamos que eu vi um número muito grande de ursos, eu posso dizer assim, olha, parece-me que os ursos são todos brancos. Essa afirmação, embora ela carregue um certo valor, né, do ponto de vista da conclusão, ela não é categórica. Porque se eu digo que todos são brancos, basta que um urso na história
sei lá, da evolução dos ursos tivesse nascido com alguma outra cor para invalidar a minha conclusão. Então é por isso que os textos científicos são tão... Você pode ver que os cientistas geralmente eles não são muito categóricos nas suas afirmações. Parece que os dados sugerem que tal coisa. Por quê? É a questão de manter sempre na cabeça de que aquelas nossas afirmações são provisórias. Então, até aquele momento parece que é aquilo, mas alguém pode vir com uma explicação diferente daquela, tá? Eu vou pegar um outro exemplo agora do uso das premissas e eu digo para vocês assim, ó, todos os humanos são mortais. Sócrates, aí vemos uma outra informação, foi um humano notável, um dos primeiros filósofos gregos. Outra peça de informação, Sócrates não comia hambúrgueres porque eles não haviam sido inventados. E a última, Sócrates nunca assistiu a um filme pela Netflix pelo mesmo motivo. Infelizmente, para Sócrates e para seus conterrâneos, não existia Netflix naquela época. Aí eu pergunto para vocês, qual é a conclusão, qual é a inferência que se pode fazer a partir desse conjunto de informações? Coisa nenhuma. Essas quatro estão tudo desconexo. Um aí fala pela mortalidade humana, outro aí fala sobre um comportamento moderno. Ricardo, o Josimar está certo. Tem um aí que a gente pode concluir. Sócrates é mortal. Marquinhos falou que ele é saudável. Provavelmente ele, embora sendo mortal, ele pode ter vivido por mais tempo, né? Pelo fato de que ele não comia hambúrgueres. E provavelmente ele andava mais porque não passava horas e horas sentado em frente a uma TV ou um computador assistindo Netflix. Mas isso são conclusões meio precipitadas. A única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que nós temos um subconjunto ali, né? Então, se Sócrates era um humano, embora tenham características ali que não dizem respeito a essa, digamos, esse primeiro link de argumentação, portanto, ele é mortal. É a única coisa que a gente pode concluir. Significa que, assim como o Ricardo já adiantou, que as outras informações, embora sejam informações, elas não são premissas, tá, gente? A premissa é a informação que nos permite concluir algo. Então, as informações expressas nos pontos 3 e 4, elas não adicionam nenhuma informação que permita uma conclusão. A gente podia ter parado na informação 2, podia colocar assim, Sócrates foi um humano. Era tudo o que eu precisava para concluir que ele é mortal. Todo o resto não é premissa, embora seja informação. Onde é que eu quero chegar com esse segundo exemplo? Um dos principais erros, dos principais pecados que vocês cometem quando vão estruturar os textos é a presença de informações que não são premissas nas introduções dos trabalhos. É a coisa que eu mais vejo com frequência. Eu não sei se é por insegurança, se vocês querem demonstrar uma erudição. Alguns professores, eu já vi colegas de profissão aqui em outras instituições dizerem, pô, mas você não tem uma parte da introdução que você não adicionou aqui, que é a revisão da literatura. É bobagem, tá? Do ponto de vista da argumentação que sustenta uma peça de ciência, um texto de ciência, é bobagem. Quando é que você vai usar a revisão pela literatura? Quando o artigo for de revisão, ou seja, você está escrevendo uma coisa que eu fiz com uma aluna minha no ano passado, porque por conta da pandemia, ela veio fazer um TCC comigo e não tinha como ir para o laboratório. Bom, então nós decidimos que o TCC dela ia ser um trabalho de revisão sobre um tema do meu grupo de pesquisa. Aí sim, cada informação que leva, digamos, primeiro, tem um caráter temporal que mostra como é que determinada especialidade ou área do conhecimento evoluiu. Se o trabalho é essa retrospectiva histórica, a partir de uma revisão, aí essas informações devem estar na introdução. Caso contrário, se é um artigo comum, um artigo que a gente chama regular, que vai se propor a apresentar uma informação nova, as únicas coisas que precisam estar na introdução são as premissas.
tá? E aí, é o seguinte, aí você fala, bom, e tudo aquilo que eu me dispus a ler, que meu orientador sugeriu como referência, não serviu para nada, serve para, primeiro, para que você tenha uma ideia da área a partir de uma perspectiva mais ampla, e depois, provavelmente, vocês vão apresentar isso a um conjunto de especialistas, seja na forma de um texto, seja na forma da defesa de uma dissertação ou tese. Na hora que vocês forem arguídos, aí vocês vão poder demonstrar que vocês sabem mais da literatura do que o trabalho expressa. Mas isso não tem que estar na introdução. Isso é encheção de linguiça que vai deixar o nosso leitor com preguiça. Enilda. Professor, foi bom falar sobre isso, porque, assim, às vezes, como eu fiz na minha dissertação do mestrado, eu fiquei meio perdida com relação a essa revisão, porque o meu trabalho não era, até mesmo como separar o que era revisão, o que era dentro de introdução, sabe? Porque é muito, até porque para você preparar uma introdução e fundamentar um certo objetivo, você precisa passar por uma revisão bibliográfica, não tem como. Então, na minha cabeça também não tinha como, por que eu tinha que fazer essa parte dentro da introdução, sabe? Mas como seguir o rigor, eu fiz. A ideia é a seguinte, entendeu? Como você vai contextualizar a sua pesquisa? Eu não posso chegar para vocês, por exemplo, e dizer assim, ó, trabalho com eletrooxidação de pequenas moléculas orgânicas em superfícies preferencialmente orientadas. Eu posso falar isso, mas alguém vai dizer, e daí? Esse cara está fazendo isso. Sem contextualizar a pesquisa, você não confere relevância a ela. Então, quando você vai contextualizar, você tem que mostrar, bom, por que é que tem gente estudando isso? O que é que tem sido feito dentro daquela especialidade, especificamente no ponto que a sua pesquisa toca, e o que é que está faltando fazer. Sem isso, provavelmente o leitor não vai conseguir conferir a importância da sua pesquisa e entender por que é que você faz o que faz. O que eu estou falando aqui é que tem, às vezes a gente lê, sei lá, por exemplo, para você fazer uma afirmação que diz assim, ó, o estudo de nanopartículas é importante porque elas apresentam características que as diferem dos sistemas macroscópicos, como, por exemplo, comportamento quântico, estabelecimento de uma boa relação entre a área e o volume. Talvez eu precise de uns 6 artigos para demonstrar que essa informação eu não estou tirando da minha cabeça, ela não é informação nova. Ela está presente na literatura. Mas tem trabalhos que, para o cara colocar essas afirmações que são de conhecimento irrestrito, ele cita 20 artigos. Que às vezes você até duvida que ele tenha lido todos aqueles trabalhos. Então o que eu estou dizendo é, sejam econômicos. Tá? Se você tem um artigo-chave, um artigo que virou um clássico, que é aquele artigo, digamos, referência na área, e você quer colocar certas informações na introdução, use aquele trabalho, não precisa de encher, sei lá, a referência de 1 a 17 para dizer a mesma coisa. Não faz sentido. São informações que não caracterizam-se como premissas. Correto. Eu vi que estava rolando uma discussão aqui no chat, mas eu não pude acompanhar enquanto eu estava falando. Tá, o Ricardo já respondeu. E o Bruno perguntou se a informação for útil, não é interessante o uso, não de uma revisão, mas de um apêndice, sem dúvida. Tem que ver, Bruno, se a gente está falando de tese de dissertação, você pode fazer um anexo, né? Tem que ver se o artigo... discutir as formas e formas pelas quais a gente apresenta o trabalho, inclusive isso muda de revista, de editora, só tem que ver se a gente tem espaço para isso. Se por acaso o periódico for um daqueles que permite uma seção suplementar que não entra no PDF, que é o documento central, aí sim, você não tem limite de espaço, você pode inclusive fazer um glossário para que o leitor interessado possa ir lá. Tá? Então, para resumir toda essa ideia aqui, que eu discuti com vocês, a gente tem que lembrar disso. Ó. A conclusão do argumento, que está representada ali pelo carinha com a lâmpada na cabeça, ela se baseia somente nas premissas que a fundamentam. Tá? Todo o resto num texto científico é dispensável. Isso aqui não é, um artigo não é uma prova de arguição, onde a gente tem que, ou de, sei lá, de erudição, onde você tem que demonstrar
olha como eu conheço a literatura. Eu vou falar aqui sobre tudo que eu li, tá? Não é essa a ideia. E claro, de novo, voltando aonde é que isso se reflete no texto, onde é que isso se reflete na linguagem argumentativa, nas conjunções. Se vocês pararem um pouquinho para pensar, vocês vão ver que as conjunções são uma classe de palavras, né, são uma classe gramatical que foi pensada exclusivamente para dar sentido, para fazer conexões lógicas entre as orações. Então eu peguei alguns exemplos mais comuns aqui, como, porque, embora, né? Então as conjunções, elas desempenham diferentes papéis numa argumentação lógica. Vejam um exemplo que eu peguei, eu acho que eu até já trouxe esse exemplo aqui para vocês, mas como eu gosto muito desse resumo, da forma como ele foi estruturado, então eu trouxe agora para a gente dar uma olhada num outro aspecto, que é o uso das conjunções. Então, no resumo ali, eu acho que eu já discuti isso com vocês, mas, se eu não me engano, eu trouxe isso na aula 1. Nós temos uma condição de detecção do HIV, aí tem uma but, que é uma conjunção adversativa, ela indica uma dificuldade, uma adversidade. E ela é importante na argumentação, porque geralmente no but que mora o problema que a sua pesquisa se propõe a resolver. Então o cara, ele só teve a ideia dessa pesquisa porque tem uma coisa que não está legal ainda. Então, embora exista esse tratamento profilático, ele não é usado como deveria. Aí tem a diversidade. Aí tem uma conjunção logo em seguida que é uma explicativa, em parte porque os médicos não dispõem das ferramentas. E, por fim, ele conclui o argumento com uma conjunção, não por acaso, conclusiva. Hence seria logo, portanto, certo? Por causa disso, todos poderiam substituir muito bem o hence em inglês. Então, portanto, em resposta a essa diversidade expressa lá, junto com o but, nós desenvolvemos uma nova metodologia aqui. Treinem isso, principalmente em inglês. Eu sei que o uso de conjunções em inglês não é uma coisa muito simples, mas treinem porque essas conjunções, elas dão, digamos assim, elas são os elos, né, dentro de um texto. Senão, o texto, mesmo em português, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade com a escrita, quando a gente não usa, o Grammarly ajuda muito. Quando você está digitando lá no Word, ele já vai te dando as diquinhas. Mas é interessante, Bruno, apesar de a gente ter as ferramentas, que a gente saiba qual é a lógica por trás do uso da ferramenta, né, que nós estamos usando. Então, eu acho que as conjunções dão muito colorido a um texto de lógica, né? Sem ele, as afirmações... Vocês seguramente já viram alguém interpelar um aluno, sei lá, num TCC, e dizer assim, ó, tem um monte de coisa nesse parágrafo aqui, parece que as informações estão jogadas. Parece que são manchetes que não estão conectadas entre si. Provavelmente por conta da falta ou do mau uso das conjunções. Tá? Então, separem as conjunções quando vocês pensarem na estrutura do texto, já deixam lá as conjunções que costumam estruturar essa lógica que vai do estabelecimento das premissas até as conclusões, porque elas são fundamentais para um entendimento de um leitor, de um terceiro, tá? De novo, gente, a qualquer momento vocês podem me interromper aí, a gente pode bater um papo, tá? Não ficar... Bom, então eu queria resumir aqui uma coisa. A gente está chegando lá, tá? Até agora eu tenho falado de muitos aspectos que caracterizam o texto, sem a gente se debruçar sobre o texto em si, mas calma. Peço a vocês um pouco de paciência. Então, as características dos bons artigos científicos, isso não ditas por mim, mas por pessoas que estudam o tema, né? São a questão do estilo, que guarda relação com o uso adequado das expressões, com aquele equilíbrio entre ser formal nas suas afirmações, sem usar uma linguagem que é muito rebuscada, para que um número bom de pessoas consiga entender a mensagem. Também passa pelo uso adequado das conjunções, que a gente acabou de comentar. O aspecto do novo é determinante para que uma pesquisa seja considerada
digamos, apta a ser publicada, certo? Não faz sentido eu revisitar um trabalho da década de 70 e refazer exatamente o que os caras fizeram. Pode fazer sentido num primeiro momento para demonstrar que os resultados deles são concordantes com os meus ou vice-versa, mas eu tenho que avançar além disso. Se eu fizer só o que já foi feito, não faz sentido publicar. Então, tem um caráter novo. O que é que a sua pesquisa se propõe do ponto de vista de novidade, que ninguém nunca fez? Tem a questão da relevância, né, que a gente já discutiu, que precisa ser relevante, novo, mas também relevante. Nós temos um discurso que é muito usado, principalmente nas estratégias voltadas à propaganda, ao marketing hoje em dia, que é tentar vender, né, tentar, sei lá, conquistar potenciais clientes vendendo um produto ou um serviço só pelo fato de que ele é novo. Então, pensem bem, tá? Vale a pena comprar aquilo só porque é novo ou ele é relevante para os meus propósitos? Faz sentido trocar de celular a cada 7 meses porque eu vou ter um modelo mais novo? Ou eu estou jogando dinheiro fora porque as funções, digamos, o que eu uso do meu celularzinho aqui é suficiente para que ele funcione por anos? A gente meio que vai na empolgação, né? A sociedade de consumo tem muito isso. A gente é bombardeado o tempo inteiro com compre, qualquer lugar, né? Você vai no YouTube, tem uma propaganda, liga a TV, cheio de comercial, tudo, absolutamente. Então a gente acaba meio que amortecido, entorpecido por essa ideia de que parece que o novo é obrigatoriamente melhor do que o que já foi. Bruno? Exato, temos a obsolescência programada, né? Boa tarde aí. Bom, professor, eu concordo com todos os outros que estão nesse slide, mas eu acho que o relevância é muito subjetivo. Tipo, no caso do marketing, depende muito do público-alvo. No caso lá do artigo, eu acho que você teria que escolher bem, né, a revista. Qual que é o foco da revista? Por isso que o público da foco revista. aparece logo ali. Eu não cheguei lá porque você me interrompeu, mas eu ia falar disso. A relevância ela é indissociável do foco, né? Porque algo que pode ser relevante, por exemplo, para um cientista de materiais, pode não ser relevante para um, sei lá, biólogo, filósofo. Então, eu concordo plenamente com você. Temos que ter... Opa, tem uma fila aqui de mãozinhas para cima. Peraí. Boa. Eu criei um caos aqui. Né? Não, quer comentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, tudo bem. Muito obrigado, professor. A Samira tinha falado da obsolescência programada, né? Que a gente compra as coisas porque é meio que obrigado a comprar, porque chegou a hora. E o David comentou, David, mas precisa, não dá para falar, não? O David escreveu um compêndio aqui, peraí. A ideia geral é que o método dedutivo é um método particularizador. Doutor, dá para... Não, sim, mas você perdeu o bonde mesmo, porque a gente já discutiu isso. Não, mas era só para colocar ali se for contribuir em alguma coisa. Eu estava no laboratório aqui, tive que fazer um negócio na hora que o senhor perguntou. Mas se o senhor quiser ler, acho que a resposta está aí. Não sei. Tá, vou ler. A ideia é que o método geral é que o método dedutivo é um método particularizador, onde o raciocínio parte de ideias maiores ou premissas maiores, universais, para as premissas menores ou ideias menores, os particulares. É um método racionalista, onde parte das teorias... que seria, no caso, que parte das teorias e tentamos verificá-las pelas observações. É o caminho inverso da indução, um raciocínio de caráter mais empirista, onde partimos das observações e tentamos estabelecer as teorias. Seguramente é mais ou menos isso mesmo, David. Diz com palavras melhores do que as minhas. E é uma coisa importante que eu acho que eu nem falei, é que assim, o desenvolvimento de modelos sempre parte do caminho da indução, né? Mas eu acho que eu falei sim, quando eu falei da via de mão dupla lá, então a gente precisa de ser induzido a gerar as ideias mais abrangentes e a partir daí aí surge a dedução para ver se essas novas observações particulares se adequam àquele modelo mais abrangente. E
eu estava falando com o Bruno que a questão da relevância, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso, porque dá a impressão de que todo o trabalho, hoje em dia, na ciência, existe uma pressão muito grande por isso, ele se destina a resolver algum aspecto da vida prática. E não precisa, tá? A gente vai discutir isso em maiores detalhes daqui a pouco, mas isso é uma distorção do que é o trabalho científico. Então, essa questão da relevância e do foco, felizmente, nós ainda temos muito boas revistas que tratam dos aspectos básicos da ciência. Tá? E aí uma questão que aparentemente não é relevante para alguém pode dizer, bom, eu vou investigar isso aqui por uma mera curiosidade. Eu estou curioso com esse tipo de comportamento. Eu não consigo vislumbrar qual é a aplicação disso, mas eu estou disposto a gastar algumas semanas da minha vida para investigar isso. Tá? E tem a questão da síntese, né, gente, que é particularmente importante em artigos científicos, mas também não podemos esquecer que ela é relevante nas nossas teses e dissertações. Lembrem-se, nós estamos estruturando uma argumentação lógica. Tá? Então, a informação que tem que estar presente no texto é aquela necessária para que o leitor acompanhe o nosso raciocínio e concorde ou não com as nossas conclusões. Então, é uma coisa que a gente vai fazer ao longo da disciplina, tá? Não se preocupem com isso, que eu vou trazer textos para vocês, prolixos deliberadamente, e vou pedir que vocês sintetizem e a gente vai comparar as versões. Daqui a algumas semaninhas a gente vai começar a brincar com isso. Tem mais alguém? Não tem mais nenhuma mãozinha levantada aqui. Depois o David. Não, é isso. Bom, agora tem uma coisa que parte muito da experiência pessoal do que eu tenho observado ao longo das últimas 2 décadas, principalmente nos últimos 15 anos, onde eu trabalho diretamente com alunos de cursos de graduação e de pós-graduação, né, da UFMS, e quando a gente conversa sobre essas coisas, então essa disciplina ela não nasceu estruturada como ela está agora, ela nasceu de papo de corredor, conversa no intervalo de aulas da físico-química, né, então, aspiração de muitos alunos, inquietação de alunos, fala, professor, mas eu não sei como é que o cara escreve um artigo, eu não sei exatamente, eu tenho um monte de dado aqui, mas eu não sei converter isso. Então essas coisas foram ficando na minha cabeça e eu resolvi me dedicar ao tema, ler muita coisa, muito editorial, alguns livros que eu considero... eu não jogo truco, Bruno, eu como bom nordestino, meu jogo de cartas não é exatamente truco, eu não sei nem para onde é que vai. Mas a cerveja é sempre bem-vinda. Sei lá, buraco, talvez. Ah, sim. Sinuca eu sou também. Vocês estão me levando para fora do tema, então estou fugindo do tema aqui. Mas uma sinuquinha, uma cervejinha no fim de semana, uma carninha mal passada, aí eu topo, hein? Quem sabe um dia, antes do fim do semestre, essa pandemia já tenha acabado. Eu duvido muito, mas que a gente possa fazer uma reunião presencial para tomar uma cerveja e conversar sobre outras coisas, né? Seria muito bom. E eu ganhar de vocês todos na sinuca, que eu sou... Não, é mentira. Tem tempo. Vocês não vão embora no fim do ano, nem eu. Vai ficar todo mundo por aqui, então... Então, o que eu estava falando é o seguinte, a gente é meio que, durante a nossa formação, como as coisas são apresentadas meio que como dogmas, ninguém conta muito bem, quando a gente vai estudar um conceito, um conjunto de equações, são raros os professores que se dão o trabalho de explicar qual é o raciocínio por trás daquela conclusão, né? Então, geralmente, a gente vê, às vezes, uma dedução matemática e tal, mas a história por trás daquela ciência, geralmente, ela não é contada. Então, a gente não aprende como fazer aquelas coisas. A gente aprende a usar
elementos da ciência como ferramentas. Nós desenvolvemos hábitos que não são, que se opõem a essas características que são necessárias a uma boa argumentação e um bom texto científico. Sei lá, a capacidade de inovar, a capacidade de duvidar das coisas. A gente meio que durante a nossa graduação, e mesmo após, a gente não é levado por esse caminho. E aí eu queria discutir com vocês algumas coisas que me incomodam, que têm me incomodado no cuidado que a gente tem dado aos nossos estudantes e que eu quero que vocês prestem muita atenção em cada um desses aspectos para não caírem nessas armadilhas, tá? Sim, sem dúvida. A primeira delas, que incomoda, é a crença exagerada em técnicas sofisticadas. Eu sei que nós somos muito cobrados, aqui os físicos, os engenheiros, os cientistas de materiais de informação, os químicos, sei lá. Todos nós necessitamos de cada vez mais das chamadas técnicas de caracterização dos nossos sistemas, dos nossos materiais. Então parece uma mensagem meio reacionária, dizer assim, crença exagerada em técnicas sofisticadas. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu já me deparei com exemplos de colegas pesquisadores que falam assim, cara, eu estou doido para usar um equipamento tal que chegou aí na universidade, levam as amostras lá para ver o que é que dá. Veja, esse tipo de raciocínio não é fazer ciência. Você está querendo usar um brinquedinho novo, é diferente. Então, assim, é lógico que se a gente puder ter o maior número possível de técnicas que respondam às nossas perguntas, é o mundo ideal. Mas a técnica, como qualquer outra coisa num artigo, ela tem que ser justificada por uma pergunta que nasceu ou que surgiu ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Você fala assim, eu estou com um problema aqui que eu preciso correlacionar, sei lá, a capacidade de um determinado material de promover uma reação química e a sua estrutura. Será que aspectos estruturais do material determinam essa capacidade? Ou será que é a natureza química do material? Será que é a presença de uma impureza que eu ignoro? Com base nessas hipóteses, aí eu vou dizer, bom, qual é a técnica que me responde essa primeira hipótese? Qual é a técnica que me responde a segunda? E aí sim nós partimos para as técnicas que são mais adequadas, tá? E um outro exemplo, aí também, de novo, é um caráter muito pessoal que eu queria deixar para vocês, é que nós não precisamos necessariamente de técnicas sofisticadas para fazer boa ciência. Tá? Meio que assim, a embalagem, quando você tem um artigo que os caras usam muita técnica, tem muita cozinha, muita coisa, a embalagem pode até ser mais chamativa. Mas eu conheço uma série de exemplos na literatura, pelo menos na minha especialidade, que quando você espreme aqueles artigos, não sai uma gota de ciência de lá. Tem um monte de caracterização que não casa nada com nada. Tá? Inclusive, foi alvo de uma das minhas observações eu tive uma palestra convidada que eu dei no último Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, e eu desci o sarrafo justamente nessa questão. Para onde é que a gente está indo? Esquecendo-se dos fundamentos da nossa especialidade e usando um monte de técnica de caracterização que não respondem nada. Quando você chega no final, as poucas conclusões que aparecem nesses trabalhos não têm nenhuma relação com as técnicas usadas. Então, para que usá-las? Né? A gente tem que cuidar, porque a gente pode se perder nisso aí, tá, gente? Parece óbvio falando assim, mas no dia a dia do laboratório, vocês têm que se perguntar, bom, por que eu estou fazendo isso? Todo experimento tem que ser inteligente, no sentido de que ele tem que ter um motivo. Por que eu estou fazendo esse experimento? Tá? É muito fácil a gente se perder com isso, eu sei por experiência própria. Aí chega no final da pós-graduação, você tem um oceano de dados e você não sabe para onde ir. Como é que eu vou apresentar isso? O que é que isso representa? Tá? Cuidado. Aqui eu preciso de novo dar um contexto. Tem um sujeito chamado Hector Abrunha, um eletroquímico que talvez seja um dos top 5 nas coisas que me interessam no mundo. Um cara muito bom que está na Cornell University. E eu vi já há alguns anos uma palestra dele aqui no Brasil, dentro de ele foi convidado para um evento,
onde ele discutia a questão da química combinatória dentro dos nossos sistemas. Então, qual é a ideia aqui? O que a gente faz, geralmente, em química, ou mesmo na área de materiais, é o seguinte: se eu quero, por exemplo, fazer um estudo de composição, eu quero pegar e combinar dois materiais. Normalmente, o que eu faço é preparar o meu sistema de tal forma que cada amostra represente uma composição. Isso está mostrado aqui na figurinha à esquerda, em que, vamos imaginar, isso aqui pode ser um estudo de composição binária de, sei lá, um metal e um polímero, ou dois metais, aí isso é a imaginação que manda. Mas o azul representa um desses elementos e o vermelho representa o outro. Então isso significa, geralmente eu faço os dois brancos do meu experimento, que é, eu faço o teste com azul puro, que pode ser, por exemplo, um metal, e aí eu faço o teste com vermelho puro. E aí eu começo a combinar esses dois elementos em distintas proporções. E geralmente eu faço, existe uma característica que surge dessa combinação na qual eu estou interessado. Isso pode ser, sei lá, área, pode ser capacidade de carga, pode ser atividade catalítica, pode ser um monte de coisa. Tá? Não vem ao caso. O conceito que eu quero que vocês guardem é que essa é a forma padrão de a gente fazer análise de composição. Cada amostra, um elemento de composição. O que o grupo do Abrunha propunha nessa apresentação que eu fui assistir era a chamada química combinatória, que está mostrada aqui. Ó. Eu posso, em vez de ter diferentes amostras, cada uma com uma composição específica, eu posso ter uma amostra que, dependendo do ponto aonde eu estou na amostra, eu tenho uma composição que é única para aquele ponto. O que significa dizer que se eu consigo acessar essa amostra, as características dessa amostra e digamos assim, o que ela representa para esse comportamento que me interessa, eu posso ter uma economia enorme de tempo e de técnica, portanto, de dinheiro. Porque eu posso pegar a amostra, acessar os diferentes pontos, e esses pontos corresponderiam a esses pontos que estão representados aqui, e mesmo outros, né? Porque aqui, vejam que eu tenho um negócio meio discreto. Então, aqui seria 15% da amostra, aqui seria 30%, mas entre 15% e 30%. Essa amostra aqui, ela permite a apreensão de todos os pontos possíveis, né? A partir dessa ideia. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez para pôr essa ideia em prática? Existe um negócio chamado de canhão metalizador, em que você pega um alvo, por exemplo, representado aqui por esse disquinho, você emite elétrons sobre esse alvo e arranca, você decapa esse alvo, que é constituído de um metal. E aí você deposita essa camada que foi decapada em cima de uma superfície de estudo. Como não existia nada digamos assim, nenhuma empresa que fizesse isso, nada do ponto de vista técnico, ele mandou fazer um sistema que tinha 4 desses canhões. De forma que ele tem uma amostra aqui, representada por esse círculozinho, tipo um wafer, uma pastilhinha, e aí como esses canhões estão colocados em posições específicas dentro de um equipamento como esse aqui, um negócio extremamente complexo, que eu nem me atrevo a explicar para vocês, mas isso significa que aqui, ó, vamos imaginar que o wafer está aqui. Cada ponto específico dessa plataforma corresponde a você ter um pouco mais ou um pouco menos a camada de um desses metais, dada essa combinação. Ou seja, cada ponto aqui é único na composição. Aí ele usa uma técnica de fluorescência para ver a liberação de espécies ácidas aqui, de prótons, para ver dentro dessa combinação aqui de 4 metais, quais são aqueles pontos de composição que são os mais ativos. Então é um espetáculo isso. Aqui nós temos uma escala de cores que mostra os pontos, as cores mais vívidas têm a maior atividade para a reação que interessa a ele. Sim, sem dúvida. Aí eu perguntei para o cara, no final da palestra dele, quanto é que ele gastou para bolar esse sistema inteiro. Então eu entrei a comprar peça, contratar um cara que fosse capaz de fazer todo esse arranjo experimental e deixar o negócio funcionando. Ele gastou, se eu não me engano, foi 1,8 milhão de dólares. Mas ele tem um laboratório que corre de outro mundo, assim, que tem
tem convênio com grandes multinacionais. Tá? Então, para ele, é possível ter 1,8 milhão de dólares, isso daria o quê? Quase 10 milhões de reais, né? No câmbio atual, para ir lá e montar um equipamento que ele idealizou na cabeça dele que não existe no mundo. Convenhamos que se eu quiser fazer a mesma coisa, não tem como, certo? Desenvolver exatamente o mesmo equipamento, não tem como. Agora, eu posso me apropriar da ideia. Então nós podemos, qual é a dica aqui que eu deixo para vocês? Nós podemos fazer pequenas revoluções conceituais dentro daquilo que a gente é capaz de operar. Eu não tenho 10 milhões de reais, mas eu tinha, sei lá, 5 mil. O que é que dá para fazer com 5 mil reais e tentar obter um sistema que me forneça informações similares? Eu fiz isso aqui, ó. Isso foi trabalho de doutorado de um aluno meu, o Vitor. A ideia era essa aqui, a gente partiu. Vamos imaginar aqui, se eu quiser combinar um sistema binário. Então, os quadrados vermelhinhos aqui em cima representam, por exemplo, um íon metálico e os azuis representam outro. Se eu deixar esse sistema evoluir no tempo, e aqui eu tenho uma solução entre eles, vai acontecer isso aqui, certo? Um processo que a gente sabe de difusão, por gradiente de concentração. Ou seja, essas coisas, elas vão acabar se misturando no centro da amostra, enquanto que aqui eu vou ter uma predileção por esse íon vermelho, e aqui eu vou ter uma predileção pelo íon azul. Tá? Então, se eu arranjar um jeito de quando essa coisa começar, digamos, quando essas concentrações começarem a se cruzar, eu der um jeito de parar esse sistema no tempo, de congelar ele no tempo, eu posso ter uma amostra que tem uma composição representativa desse comportamento. Então, o que é que a gente fez? Ó, aqui está o sistema idealizado e aqui está o sistema no mundo real. Eu pedi para um vidreiro, o Nico, que o pessoal da química conhece bem, fazer essa gambiarrazinha para mim aqui, uma célulazinha na forma de U. Aqui eu precisava de um capilar fininho para garantir que isso aqui não ia acontecer muito rápido, esse processo de difusão cruzada. Então dá para ver bem pela foto que desse lado aqui eu tenho uma solução de uma cor e desse lado eu tenho uma outra coisa, que é basicamente esses dois íons aqui. Então a gente fez, é lógico, não é assim de primeira que a gente acerta. A gente colocou, por exemplo, um fio do lado oposto da célula, colocou a solução aqui, aplicou, por exemplo, uma diferença em potencial para estimar quanto tempo os primeiros íons demoravam para chegar do outro lado. Depois a gente cortou um fiozinho aqui no meio, e aí para saber o seguinte, bom, se eu aplico um potencial aqui nesse fio, e eu solto o íon aqui, quanto tempo ele demora para chegar na metade? Quanto tempo o outro íon demora para chegar na metade? Porque eu tenho que compensar essas coisas. De forma que eu tenho um gradiente cruzado, isso só funcionaria bem sem me preocupar com essa escala de tempo, né, sem ter esse suposto delay, se a mobilidade de dois íons fosse exatamente igual. E isso nunca acontece em solução. Então, os íons que a gente usou para teste de conceito foram ródio e platina. E resulta que um deles acaba formando um complexo em água e o outro não, portanto, um é muito mais rápido para chegar no meio do capilar do que o outro. A gente teve que fazer todas essas compensações. Mas, quando eu sei exatamente quanto tempo cada íon demora para chegar no meio, e eu aplico um potencial que permite com que esses íons sejam reduzidos à sua forma metálica, essa composição ela é apreendida no fio, e ela fica lá. A gente fez um estudo de composição depois, e nota-se claramente que isso aqui a composição seria o percentual em átomos, né, que está sobre esse filme que foi depositado. Então, era exatamente o que a gente queria. No centro do fio, eu tenho exatamente uma composição meio a meio, e para cada milímetro, isso aqui foi feito milímetro por milímetro, né? Para cada milímetro que eu ando no fio, eu tenho uma composição que é ligeiramente diferente. Então, vencido esse primeiro desafio, o próximo era como é que a gente vai acessar cada um desses pontos para ver para ver a característica que nos interessa do ponto de vista de um eletroquímico. Então a gente fez uma segunda brincadeira, que foi isso aqui, ó. Bolar uma célulazinha de vidro com uma tampa de teflon que tem a tampa é na forma de um T, porque ela tem uma pontinha que empurra o fio para baixo. E o fio fica tocando, ele forma esse fio aqui, exatamente aquele, né, que a gente depositou. Ele fica tocando um elemento da solução de 1 milímetro também, tá? Então, do ponto de vista da eletroquímica, a resposta que eu tenho de troca de elétrons só vai acontecer
nessa secção do fio que está em contato com a solução. E aí a gente fazia manualmente, move 1 milímetro por vez com um paquímetro, com a ajuda de um paquímetro. Cada milímetro correspondia a um perfil que está sendo mostrado aqui em cima, ó, milímetro por milímetro. Bom, a gente não gastou 10 milhões de reais e conseguimos publicar a prova de conceito e a ideia, demonstrando, inclusive, que dá para a gente fazer isso com um sistema que é muito mais simples, e a gente gastou, sei lá, 2 mil reais para fazer tudo isso. Claro que eu não consigo fazer num sistema com 4 catalisadores, mas a ideia aqui era demonstrar que a gente conseguia usar sistemas eletroquímicos simples, primeiro para depositar a camada e depois para acessar a camada, usando eletroquímica, a partir de um sistema que qualquer um consegue, se o cara estiver lá na, sei lá, na China, na Índia, na Lituânia, ele consegue, a partir de um sistema extremamente simples, reproduzir esse dado. E como prêmio, tudo bem que isso custou o doutorado do Vitor inteiro, foram 4 anos brincando com essa dor de cabeça que eu dei para ele. Mas, como resultado, ele publicou numa revista extremamente prestigiada da química dos materiais. Então, qual é a mensagem? Dá para a gente ter boas ideias sem precisar de ter muito dinheiro. Beleza? Exatamente, mano. Eu levei a gambiarra para um outro nível, né? Porque quem é que tem... Qual é o cientista mundo afora aí, mesmo pensando na Europa, quem é que tem 10 milhões de... o equivalente a 10 milhões de reais para montar um dispositivo daquele? São pouquíssimos laboratórios, né? E aqui dá para fazer, né? Com essa ideia aqui, a ideia é justamente democratizar essa história de química combinatorial. Gente, eu queria pedir um intervalozinho, pode ser? Rápido, 10 minutos? Vamos ver se a gente continuar. Tranquilo. Só para pegar uma água, que minha canequinha aqui está vazia. Então eu vou interromper a gravação e a gente volta daqui a pouco.